Irmãos, eu cumprimento a igreja na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos bem sabem como eu fico feliz e contente em poder, de vez em quando, comparecer aqui e servir aos irmãos, compartilhando da palavra, compartilhando das verdades do Senhor. E na noite de hoje, irmãos, nós vamos ter a oportunidade de lermos mais um trecho da palavra de Deus, que está em 2 Timóteo, como está aí na ordem de culto, capítulo 4, versos 6 aos versos 18. E eu estipulei como tema desse sermão, dessa mensagem, mas o Senhor esteve ao meu lado, que é uma frase do verso 17. Mas o Senhor esteve ao meu lado. E o trecho, irmãos, que nós vamos ler aqui logo em seguida, são as últimas palavras do apóstolo Paulo que nós temos registradas. Ele estava no corredor da morte, sentenciado, como diz no capítulo 2 de 2 Timóteo, como malfeitor, preso na sua segunda prisão, lá em Roma, na prisão Mamertina, que é uma prisão cravada na rocha, e é a prisão mais antiga de Roma, insalubre, fria, escura, reservada para a prisão dos inimigos do Estado, aqueles que Roma considerava como inimigos do seu poder, ali eles então o prendiam. E é deste lugar que ele vai então escrever essas palavras. 2 Timóteo 4, 6 a 18. Acompanhe então comigo a leitura. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e trago-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, ou latoeiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para todos sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, nós te buscamos em oração, rogando a Ti, ó Pai, que o Senhor nos auxilie com o Teu Espírito, para o entendimento do Teu texto, da Tua revelação, da Tua verdade. Nos ajude, ó Pai, nessa compreensão, porque vemos aqui, ó Pai, uma verdade tão nua e crua do Teu servo, ó Pai, na história, numa prisão e com essa visão tão pesada e ao mesmo tempo tão esperançosa por aquele que o acompanha para todo sempre. Dá a nós, ó Pai, nesta noite, enche nosso coração de esperança,
o nosso coração de verdade, para que a nossa fé aumente e o teu nome seja glorificado. É em nome de Jesus Cristo, o Senhor da história, que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, hoje eu venho aqui numa missão para compartilhar com os irmãos algo que mexeu no meu coração há muitos anos. E quis então, através do que eu ouvi há muitos anos, surgiu a oportunidade com o convite do presbítero Alberto, de poder compartilhar com vocês hoje uma mensagem que eu ouvi ainda no Encontro Fiel, que acontece lá em Águas de Lindóia, promovido pela Editora Fiel, em 2012. Lá no formato de palestra, né, mais de 1 hora e mais de uma palestra, mas fizemos os recortes e adequações a partir desse texto para compartilhar com os irmãos a obra do Espírito Santo, o poder do que Cristo fez na vida deste vaso útil, Saulo de Tarso, Paulo, como nós mais o conhecemos. E é por isso que eu peço licença para vocês, irmãos, que como esse texto, ele é o resumo, Paulo está fazendo uma avaliação da sua vida, olhando no espelho, no retrovisor, e fazendo um balanço da sua história. Quero então aqui reservar uma boa parte do tempo, de forma ainda que resumida, trazer com os irmãos aqui a história do apóstolo Paulo. A ação de Deus na vida dele. O poder do Espírito Santo e as suas reações. Para que a gente então possa, no final do sermão, entrarmos nos seus pormenores, aqui em cada versículo, e aprender das revelações do Senhor. Eu aviso isso de antemão para que os irmãos não fiquem desesperados. Porque é verdade, irmãos, nós nos cansamos, né? Nós temos expectativas. Então, a maior parte aqui, vou fazer aqui um resumo da história de Paulo, para que a gente então tenha uma compreensão, nesses minutos que nós temos, do que Paulo aqui está falando e olhando para o retrovisor, tendo então esse entendimento completo. E eu também fiz aqui uma escolha, não espero que os irmãos isso decorem, mas eu vou fazer aqui algumas afirmações da história de Paulo e eu vou citar os textos bíblicos. Nós não vamos ler aqui, por uma questão de tempo e de formato. Mas eu vou citar aqui, rapidamente, para que os irmãos compreendam e entendam que a história deste homem, esse vaso útil tomado por Deus, um homem comum, para entendermos o fio da meada, a sua história está espalhada em diversos textos bíblicos, né? E às vezes não de forma cronológica. Por exemplo, em Filipenses 3, versos 5 e 6, nós ouvimos lá que Paulo foi circuncidado ao 8º dia, ele é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele mesmo registra isso. Em Atos 22, 3, irmãos, ele registra que ele nasceu no Tarso da Sicília. E porque ele nasceu em Tarso, ele é cidadão romano por direito de nascimento. Foi enviado ainda pequeno para Jerusalém. E lá aprendeu aos pés de Gamaliel, um grande mestre da época do judaísmo. Em Gálatas 1,14, diz o texto que ele destacou-se entre os seus pares em inteligência, personalidade e liderança. Era, sem dúvida, na sua época, a figura mais proeminente da liderança do judaísmo do seu tempo. E é curioso, irmãos, que enquanto Paulo também aí se fortalecia nesses estudos e no entendimento do judaísmo, lá na Galileia, ele em Jerusalém, surgia um outro rabi, um outro mestre. Se Jerusalém é sofisticado, Galileia, uma região mais pobre, uma região mais pastoril, surge ali então um rabi, que é marceneiro, mexe em construção de imóveis, e esse rabi então aos 30 anos, ele é batizado por João Batista, começa o seu ministério, e as pessoas começam a dizer, esse é diferente, ele não ensina como os saduceus, como os fariseus, ele fala como tendo autoridade, e ao ensinar, ele também
abre olhos aos cegos, os surdos escutam, os mudos falam, pessoas ressuscitam. Esse rabi, esse mestre da Galileia, ele começa então a incomodar o sinédrio, os religiosos. Eles então levantam acusações, e duas acusações muito graves contra ele. Blasfêmia contra Deus, né? E confronto com César. Ele é perseguido, ele é preso, ele é traído, e ele então é levado para Pôncio Pilatos, o governador, e ele é condenado à morte, mesmo o governador entendendo que ele é inocente. Ele vai para a cruz, é crucificado, ele é sepultado, mas, irmãos, ao primeiro dia, aquele túmulo que ele foi enterrado, que ele foi colocado, o túmulo foi aberto de dentro para fora. Jesus ressuscita. E então, irmãos, ele começa a ter contato com as mulheres e com os seus discípulos, e ele então sobe aos céus, deixa instruções, e a igreja começa a crescer, a se fortificar. O nome de Jesus Cristo começa a ser propagado. Pessoas reconhecem ele como Senhor. E é nesse tempo que Saulo de Tarso também surge para perseguir a igreja de Deus, perseguir os seus. E a palavra de Deus coloca uma primeira imagem para Paulo, como se ele fosse uma fera selvagem. Em Atos 9:1, ele vai dizer que, da expressão grega, respirava ameaças de morte. É como um animal tivesse à espreita, tivesse escondido numa moita, e ele então passa a sua presa, ele agarra. Uma fera selvagem. Em Atos 8:3, diz que Paulo assolava a igreja, invadia casas, arrastava homens e mulheres para a prisão. Em Gálatas 1:13, não apenas assolava, devastava a igreja. Em Atos 9:21, fala que ele exterminava os discípulos, irmãos, do Senhor em Jerusalém. Não é prender, não é bater, é exterminar. Em Atos 22:4, perseguiu o caminho até a morte. Era como era conhecido a religião dos primeiros crentes, o caminho. Em Atos 26:9, ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Ele perseguiu os crentes, a fé dos crentes e o Deus dos crentes. Em Atos 26:10 diz que ele encerrou muitos santos em prisões e dava o seu voto quando os matava. Em Atos 26:11 diz que nas sinagogas ele entrava, ele açoitava, ele ameaçava, nega Jesus ou eu te prendo, nega Jesus ou eu te bato, nega Jesus ou eu te mato. A Bíblia também coloca uma outra imagem para o apóstolo Paulo. Este homem, que nós lemos o texto aqui, dizendo essas palavras, como se ele fosse, então, um touro indomável. Em Atos 26:14, quando ele tinha cartas para perseguir os cristãos, e ele foi para Damasco, aconteceu, então, um evento, que está em Atos 26:14, falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. E o aguilhão, irmãos, é uma ferramenta para amansar todo bravo. Eu já tive essa experiência na minha infância, quando lá na minha terra, em Minas Gerais, o meu tio me levava para andar de carro de boi. E eles colocavam então 2 garrotes, 2 bois ali, né? Ainda não tão mansos, e às vezes eles empacavam. Eles não queriam andar e eles fechavam a estrada. Então, o meu tio tinha um aguilhão, né, um cabo, uma madeira, que na ponta tinha algo que furava ele. E ele espremia ali no couro do boi, e o boi ainda dando coice. Eu lembro disso, eu ficava apavorado. Mas aqui Jesus Cristo fala: olha, Paulo, eu tenho te ferroado, eu tenho machucado o seu coração, e você é teimoso. Mas quando apareceu, irmãos, aqui na estrada de Damasco, o grande domador de touros, o maior deles, este homem caiu em terra. E o maior perseguidor da igreja da época estava convertido ao Senhor Jesus Cristo. Convertido no caminho de Damasco, ficou cego,
E ele foi conduzido à casa de Judas, não é Judas Iscariotes, é outro Judas, lá em Damasco, na rua direita. Em Atos 9:13, fala que o Senhor aparece para Ananias e fala assim: vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. E Ananias achou estranho, mas olha, eu tinha ouvido falar muitas coisas ruins desse homem. Não, mas é o meu propósito. Vai lá e faz isso. Ele vai lá, e Saulo volta a enxergar e fica cheio do Espírito Santo, e ele é batizado, e ele começa aí mesmo lá em Damasco a pregar sobre Jesus Cristo. Mas depois, irmãos, nós conhecemos a história, lá em Gálatas 1:15-18, que Paulo não desce para Jerusalém. Ele vai de Damasco, é uma perseguição, ele foge, e ele vai para a Arábia. E nesse interregno de Damasco com a Arábia, ele fica 3 anos. Alguns dizem, de maneira romântica, né, pastor? Que ele foi ter um seminário intensivo com o Senhor Jesus Cristo. É uma visão romântica, nós não temos esse tipo de revelação, ou como deduzir isso. Nós entendemos que é muito possível e provável que, ao entender que Cristo era o Senhor e era a revelação do Antigo Testamento, que Paulo foi ler o Antigo Testamento, da qual ele era especialista, da qual ele foi treinado, e certamente na sua releitura, com a condução do Espírito Santo e recebendo do Senhor Jesus Cristo, né, as verdades, ele teve o entendimento de que, de fato, Cristo era o Senhor. Depois da Arábia, ele volta para Damasco, e então ele começa a demonstrar para os judeus, demonstrar na Bíblia da época, que Jesus de fato era o Messias. Pois bem, irmãos, Paulo ainda vai para Jerusalém. Quando ele vai para Jerusalém, depois desses 3 anos da sua conversão, quando ele chega lá, ele não é recebido. Todos, não tem exceção, todos os apóstolos têm receio dele. Porque ele é alguém que consentiu em mortes, um perseguidor, uma fera, consentia em assassinatos. Em Atos 9:26, ele chega a Jerusalém. Todos os tipos têm medo dele. E quem vai falar com ele e abre espaço para que ele seja recebido? Atos 9:27, Barnabé o acolhe e apresenta aos apóstolos. E aí então prega com ousadia, irmãos. Só que houve um problema, e os helenistas querem persegui-lo, querem matá-lo, e ele tem que fugir dali. Em Atos 9:30, ele não sai por iniciativa própria. Ele é levado, e é levado para onde? Para Tarso, a cidade onde ele nasceu. Olha, o que eu imaginaria, né? Olhando assim a vida de Paulo. A hora que ele desce para Jerusalém, em comparação com os outros discípulos, ele é muito mais bem formado. Ele não é da Galileia. Ele tem uma instrução. Ele era uma liderança farisaica e que agora ele poderia assumir talvez alguma liderança. Pois bem, irmãos, ele chega lá em Jerusalém e ele tem que sair de lá. E ele vai para Tarso, e em Tarso ele sai dos holofotes. De 7 a 10 anos não se ouve falar de Paulo. Eu quero ressaltar isso para os irmãos, porque às vezes, irmãos, nós lemos a palavra de Deus e ficamos com a impressão de que as coisas são apressadas, de que Paulo foi convertido em Damasco, e ele já fez grande obra, ele já foi lá em Jerusalém, já foi viajando, já foi fazendo, e quando que toda a Bíblia nos mostra, o nosso Deus é um Deus de preparação, um Deus de cuidado, um Deus que vive conosco, que anda conosco, que vai nos ensinando, que vai mudando os nossos olhares. Certamente em Tarso, Paulo continuou crente, certamente evangelizando, mas as Escrituras não colocam o holofote nele nessa época. Ele saiu de cena. E o mais curioso, que quando Paulo sai de cena, Lucas vai fazer um registro em Atos 9:31, bem depois que Paulo sai, que a igreja crescia, que a igreja se animava e que prosperava. Dando uma demonstração também para nós aqui, que Deus não precisava daquele homem, mas aquele homem precisava de Deus. Os irmãos entendem, não se trata simplesmente, irmãos, de uma história de um homem, mas da história de Deus que intervém na vida de um homem, assim como ele intervém na nossa vida.
em todos os seus propósitos. Em Atos 11, 25 diz que houve um avivamento em Antioquia da Síria. Barnabé então busca Saulo de Tarso. Ele lembra de Saulo, olha só, Barnabé, ele vai lá em Tarso, pega Paulo, leva para Antioquia da Síria, fica lá por um ano, instruindo. Então vem uma mensagem do Espírito Santo. Olha, eu quero que vocês façam isso. Barnabé e Saulo. Saulo não é o líder aqui. Barnabé é o líder aqui. Paulo, então, vai aprendendo e ele sai pela sua primeira viagem pela Galácia. E eles levam junto João Marcos, que é parente de Barnabé. Só que nessa viagem, João Marcos desiste da viagem. Aconteceu alguma situação, ele não... uma doença, não era aquilo que ele pensava, ele desiste e volta. Atos 13:13 fala que ele abandona a equipe missionária lá em Perge da Panfilha, que dizem ser uma região de Malária. Em Gálatas 4:13, Paulo prega na Galácia pela primeira vez, por causa de uma enfermidade física. Em Atos 14:27, ele volta então e vai dar um testemunho quantas coisas fez Deus. Ele vai contar para os apóstolos quanta coisa o Senhor fez. Não é o que ele fez, não é o que Barnabé fez, mas o testemunho da obra de Deus. Aí, irmãos, continuando aqui na história, rapidinho, em Atos 15, os fariseus convertidos ensinavam que era preciso, para complementar a salvação, circuncidar. Há uma reunião, eles fazem então o primeiro presbitério, o primeiro concílio. E nesse concílio há o entendimento, não. Isso não é possível, isso desmerece a obra de Cristo, a salvação é pela graça, não é pela obra. A obra vem depois de alguém convertido, existem as boas obras, mas as boas obras não são causa da salvação. E por causa disso, eles saem com esse recado e eles voltam então numa segunda viagem missionária, levando essa mensagem, essas instruções às igrejas que eles já tinham passado. Paulo e Barnabé então tem um desentendimento. Nessa segunda viagem, Barnabé quer levar João Marcos de novo. E Paulo não quer, ele desistiu, não tem mais espaço. Não, vou levar ele está melhor. Né? Ele talvez se arrependeu. Não houve acordo. Paulo e Silas foi para um lugar, Barnabé e João Marcos foi para outro. Eles houveram então aí essa divergência. Em Atos 16, lá em Filipos, Lídia convertida à beira do rio, com a pregação de Paulo. Também uma menina liberta do espírito de adivinhação. Paulo e Silas são açoitados e são presos. E na prisão, eles cantam. E Deus então manda um terremoto. E esse terremoto destrói a prisão. E o carcereiro então, vendo aquela situação, ele decide se matar. E Paulo fala, não faça isso. E ele pergunta, o carcereiro, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Aí Paulo vai para Tessalônica, lá há um tumulto, ele foge para Bereia, onde os cristãos checavam o que ele falavam, de lá ele vai para Atenas e fica em Corinto 18 meses, irmãos, e lá escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses. Depois ele faz uma terceira viagem para Éfeso e fica lá 3 anos. E em Éfeso há um grande avivamento. Uma cidade de 300 mil habitantes naquela época, onde sediava o templo de Diana. Sem rádio, sem TV, sem internet, sem rede social. O evangelho naquela cidade trouxe grande transformação. A idolatria recua, a feitiçaria entra em colapso e a palavra de Deus naquele lugar prospera. Igrejas são plantadas em toda a província: Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Tiatira, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Aí Paulo resolve então ir para Jerusalém. Faz uma coleta com os gentios, com aquelas igrejas que estavam com aqueles irmãos convertidos, para levar mantimentos e dinheiro para os judeus lá em Jerusalém, que estavam numa situação difícil. Cláudio governava essa época no governo romano e trouxe situações que causou dificuldade para esses judeus.
Mas ele foi avisado, olha, se você for para lá, prisões te esperam. E ele foi para lá. E de fato isso aconteceu. 40 judeus fizeram um voto de anátema. Ou Paulo é morto, ou a gente não volta a comer e nem beber água. Há uma convulsão. E aí, o comandante da guarda teve que pegar Paulo para tirá-lo de lá, para que ele não morresse, e levou-o preso para a sua segurança para Cesareia de Filipe, onde tinha um quartel-general de Roma. E lá Paulo fica preso 2 anos. Nessa sua primeira prisão. Irmãos, estando lá há 2 anos, descobre-se que há uma tentativa de matá-lo. Ele recebe a informação, e aí então ele fala o seguinte, olha, eu sou cidadão romano, eu exijo ser julgado em Roma. E aí dizem, né, os governadores, se você é romano, se você quer ir para Roma você vai. Pega o navio, preso, vai para Roma. 276 pessoas no navio. Uma grande tempestade. Arrebenta aquele navio. Eles vão então parar na ilha de Malta. O navio se arrebenta, perde tudo, todos os mantimentos, mas nenhuma alma morre. E naquela ilha, frio e molhados, ele acende uma fogueira. E Paulo, alimentando a fogueira, ele é mordido por uma serpente. Os malteses, que não falavam gregos, se assustaram. Esse homem, ele não morreu no acidente, agora vem uma víbora. Certamente ele é um assassino. Os deuses querem matá-lo. Mas nem inchou, irmãos, a mordida. E ali os malteses se assustaram. É um Deus? Não, irmãos, Paulo não é nem mais assassino, nem é o Deus. Ele vem se transformando no servo do Deus vivo. Lá havia, o pai do prefeito estava doente, Paulo orou e eles foram curados. Mais pessoas doentes foram trazidas, Paulo orou e eles foram curados. E pessoas daquela ilha de Malta foram alcançadas pelo Evangelho, irmãos. Ficaram lá por 3 meses, tiveram os mantimentos e Paulo então segue para Roma. Ele queria muito ir para Roma, mas chega em Roma preso. Ele não queria estar desse jeito, mas é assim que ele chega lá, em Roma. Em Filipenses 1,12, Paulo vai registrar, meus irmãos, quero que saibais que as coisas que me sucederam têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas que me sucederam, irmãos? Lá em Roma, ele estava numa prisão domiciliar. Uma prisão mais amena, numa casa alugada, diz o texto bíblico. Preso, sim. Não havia correia tornozeleira eletrônica. Ele ficava amarrado na corrente com um soldado. Que soldado? Soldados da guarda pretoriana. 16 mil soldados de elite. E de 8 em 8 horas eram trocados esses soldados que ficavam presos a Paulo. E o que Paulo fazia? Pregava o Evangelho. Ele, em liberdade, irmãos, não teria condições de chegar nessa elite, de pregar o Evangelho, de converter pessoas da casa de César. E ele, preso nessa condição, ele não pôde viajar a algumas igrejas. E então, na primeira prisão, Paulo escreve 4 cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo ali, escrevendo para essas igrejas, ele pede oração, porque ele seria solto. De fato, ele foi solto, nós entendemos isso. Com a prisão dele, a igreja foi encorajada, os soldados ouviram do Evangelho, e cartas da prisão foram escritas. É a mão de Deus escrevendo a nossa história, a história dele, independente das circunstâncias. Nós passamos por isso muitas vezes, irmãos, nós que estamos em Cristo. Em situações que nós não entendemos, em situações aparentemente em desvantagens, mas o Senhor, o nosso Deus, com o navio de Paulo, ele então nos conduz. Paulo saiu da primeira prisão e vai para sua 4ª viagem. Ele deixa Tito em Creta, Timóteo em Éfeso, e provavelmente, segundo alguns historiadores, ele chegou na Espanha. Mas acontece, irmãos, em 18 de julho de 64. Hoje é 12 de julho, né? 12? É 12, né? Então, daqui a quase uma semana, vai completar mais um aniversário. 12 de julho de 64 acontece um ato da história que Roma pega fogo.
Roma, naquela época, era dividida em 14 distritos, ou 14 bairros, ou digamos assim. 10 bairros ou distritos foram consumidos por fogo. Foi acidental? Foi criminoso o que aconteceu? A história conta de alguns que Nero, o imperador, foi ele que mandou botar fogo, porque ele queria destruir aquilo lá para fazer uma nova Roma do jeito dele. Será verdade? Alguns historiadores defendem um lado e defendem o outro. Mas o que nós sabemos na história, irmãos, é que Nero, diante daquela situação, ele culpou os cristãos por incendiar Roma. Faltou madeira, irmãos, para crucificar os cristãos. Perseguição implacável. Acabou madeira, eles colocavam os cristãos cheios de piche e tacavam fogo para servir de lanterna à noite. Foi nessa ocasião que Paulo é preso. Provavelmente em Trode, sem conseguir levar a sua capa e sem levar os seus pergaminhos. Pedro também é preso nessa época e vai estar, segundo a tradição, segundo a história, preso na mesma masmorra que Paulo estava. Pedro, por ser judeu, morreu crucificado. Segundo nós temos aí alguns relatos históricos. Mas Paulo, por ser cidadão romano, decapitado. Cabeça de um lado, corpo do outro. Ele vai preso então na masmorra marmetina, a pior prisão, insalubre, úmida, escura e sozinho. É nesse contexto, deste resumo, que Paulo escreve o que está escrito aqui no texto. E aí, sim, eu quero que pedir aos irmãos, diante disso, que a gente, então, nesse contexto, a gente volte para o texto, que eu quero fazer aqui algumas observações e algumas aplicações pastorais para nós aqui. O verso 6, irmãos, Paulo fala do presente dele, da consideração, ele faz essa avaliação dele. Já estou sendo oferecido por libação. O meu tempo eu sei que acabou. Ele sabia da sua sentença. Ele sabia que ia morrer, diferente, irmãos, do que ele entendia na primeira prisão. Nosso irmão, aqui na liturgia, citou isso no texto, lendo um texto sobre a libação. No Antigo Testamento havia o sacrifício dos animais, o derramamento de sangue. E o ato último desse sacrifício era jorrar uma porção de vinho sobre o animal, sobre o que estava ali acontecendo, antes de pôr fogo. Esse ato de fazer esse derramamento de vinho era a libação. Então Paulo está falando, olha, a minha vida está sendo derramada. Não é uma metáfora vaga, irmãos. Ele sabia com uma certeza serena que está prestes a morrer. Mas não há pânico na sua frase. Há uma entrega. O verso 7, irmãos, ele vai falar do seu passado. Ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. São 3 imagens, a batalha, a corrida e o depósito, onde ele confiou as coisas. Repito, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não é um relatório de um homem que nunca falhou, que chegou em primeiro lugar, que foi perfeito. Não, não é isso. Não é isso, irmãos. Não é que ele venceu todas. Combati o bom combate. A fidelidade de Deus e não a performance de Paulo é o que garante que ele chegasse até ali guardando a fé. Os irmãos entendem? Eu já compartilhei aqui nesse púlpito em outro momento. Eu sou presbiteriano desde os 9 anos de idade. Mas por um tempo da minha vida, irmãos, eu só conhecia as histórias. Eu sabia sobre Davi e Golias, sobre Salomão. E eu achava naquele momento que as histórias, viu, Ricardo? Eram dessas pessoas, que eles eram os heróis. Mais tarde, pela graça de Deus, e compartilho com os irmãos aqui, é que fui aprender que de fato aqui, o herói da história,
O personagem principal da história não é o próprio Paulo, mas é o Deus de Paulo, é o Jesus de Paulo. Ele guardou a fé naquele que nunca o deixou. E o verso 8 vai falar sobre o futuro dele. Lembra, irmãos, ele está fazendo aqui uma avaliação da sua vida. Ele sabe que vai morrer. E fala assim, ó, desde agora me está guardada a coroa da justiça. E aqui, irmãos, termina com algo lindo. Olha, desde agora está guardada a coroa da justiça. Mas não é só para mim, não é só exclusividade minha. É para todos quanto amam a vinda do Senhor. Essa mensagem, irmãos, foi preservada para nós ouvirmos isso. Para nós percebermos que a história cristã, da vida real, nua e crua, tem sim essas dificuldades. A coroa não é um prêmio exclusivo dele. É uma promessa para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu prossigo. Dos versos 9 ao verso 16, irmãos, talvez seja aqui a parte mais crua e dura do texto. Talvez também seja a parte que coloco talvez, não conheço o coração e a história de vocês, mais parecida com a nossa história. Dramas, muitos dramas aqui. Algumas pessoas vão colocar Paulo como alguém super-herói, inabalável, sempre confiante. Mas olha o que ele escreve, ele está sozinho. Ele está sem ninguém. Ele se sente abandonado, ele não esconde isso de nós. Nem ele, nem o Espírito Santo. Ele se sente traído. Há mágoa, sim. Há tristezas envolvidas. Ele enfrenta aí o drama da solidão. O texto fala no verso 11b, empenhe-se por vir até aqui, perdão, 9, né? Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. E o verso 11, somente Lucas está comigo. O maior missionário da igreja está pedindo com urgência, quase desesperada, que alguém venha visitá-lo. Irmãos, ele precisa de Deus, mas Deus nos fez precisar dos outros, dos irmãos. Venha depressa, venha urgente, eu preciso. Só Lucas está comigo. Às vezes, irmãos, nós estamos, já sentiram isso? Pessoas assim? Estamos rodeados de multidão de gente, mas nos sentimos sozinhos. Nos sentimos assim que ninguém nos compreende, ninguém nos entende. Não dá aquele medo de compartilhar e alguém achar que é mimimi? Pois existe uma verdade, viu, irmãos? De fato, ninguém sabe o que você está passando. Mas o Senhor Jesus sabe. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que nós sentimos. Ele experimentou essas coisas. E é por isso que ele pode estar com Paulo, conselando Paulo. Vemos o drama do abandono no verso 10. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas era um companheiro de Paulo. Nas cartas de Colossenses e Filemão, ele fala, Demas é meu colaborador, mas ele não seguiu até o fim. Me abandonou. Pessoas que nós achávamos, investíamos, nos largam. E Paulo registra isso. Alguém que caminhou do seu lado e foi embora, quando talvez o preço ficou alto demais. O drama da traição, aqui o meu xará, Alexandre. Notem o peso que Paulo coloca nos versos 14 e 15. Alexandre, o ferreiro, o latoeiro, ou alguém que trabalha com cobre, né? Me causou muitos males, resistiu fortemente às nossas palavras. Não é apenas, irmãos, um adversário externo. É alguém que conhecia Paulo de perto e ainda assim voltou-se contra ele. Por vezes nós experimentamos isso também na vida real. Da traição. De alguém que tínhamos uma confiança e do nada, segundo o nosso conceito, isso se transforma. Alguém da igreja, da família, do trabalho,
não é mais como a gente imaginava. Vivemos aqui também o drama das privações, verso 13. Traga a capa que deixei em Trode. Irmãos, o inverno romano batia temperaturas muito abaixo de zero. E Paulo, este homem que eu fiz aqui o resumo da sua história, não tinha uma capa para se cobrir. Ó, pega a capa lá em Trode, que eu deixei na casa de Carpo, e traga para mim. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. É um homem que sabia que ia morrer na hora da morte, numa situação deplorável, irmãos. E ainda com vontade de estudar, de alimentar sua alma com os pergaminhos, com a palavra. Faço aqui, irmãos, uma colocação que fiz para mim mesmo. Todos nós aqui temos um cantinho gostoso, uma cama boa para deitar, um edredom, o conforto, né? E este homem morrendo, estudando, lendo, se aperfeiçoando. Isso é uma lição para nós. Uma lição para nós. Experimentou uma privação física, mental e também emocional. O verso 16 fala do drama da ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Havia um julgamento no direito romano, ele estava preso, mas ele tinha direito a um julgamento. E houve um julgamento. Houve uma audiência. E nessa audiência, ninguém apareceu, ninguém, para testemunhar a favor de Paulo. É assim que ele se sentia, irmãos. E ele não demonstrou ódio, raiva e rancor. Que isto não lhe seja posto na conta. Ninguém apareceu. E aí, irmãos, que eu quero, finalizando o sermão, falar da grande virada e do tema daqui, mas no verso 17. Alguém já disse que depois do mas, né, esquece tudo, né? Então claro que é um exagero. O mas, né, quando você faz uma frase adversativa, né, para você colocar alguma situação, mas depois fazer uma exceção ou observação. Mas às vezes as pessoas utilizam para isso mesmo, né? Eu quero fazer um elogio ao Vande. Ô Vande, você é muito bom, toca bem. Mas, ô louco, né? Podia ser melhor. Né? Essa destrói o que veio atrás, né? Então, irmãos, Paulo aqui com esse mais não está destruindo o que veio atrás. Mas ele dá um significado. Porque se nós pararmos aqui, ele sozinho, traído, abandonado, amargurado com as pessoas, o verso 17, irmãos, vai falar o seguinte: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Só precisa de forças quem é fraco, quem está fraco, quem por si só não pode resolver os problemas. E Paulo vai dizer isso: eu passei por tudo isso, mas o Senhor, o meu Deus, o meu Jesus, nunca me abandonou. Pelo contrário, ele me revestiu de forças. Irmãos, essa carta é para Timóteo, para o seu filho na fé, para um pastor jovem. Ele está morrendo. Alguém pode pensar, mas caramba, é um desincentivo isso aqui. Isso aqui não é um incentivo. Só coisa ruim, pesada. Só traição. Só experiências que não deram certo, porque as relações machucam, dói, há muito pecado. Irmãos, ele põe um encorajamento em Timóteo. Timóteo, não são as circunstâncias. Irmãos, não são as circunstâncias. Você tem a sua masmorra também. As suas traições também. Os seus desânimos também. Os seus frios também. A vida nessa terra é uma vida duríssima. Muitas pessoas não sabem, às vezes, o que você está passando na sua família. Conselhos, irmãos, às vezes se assustam. Que famílias aparecem destroçadas de um dia para a noite. É claro que não foi um dia para a noite. As pessoas escondem, não falam, não querem. Tem medo, tem receio, não sabem, não querem expor, não querem compartilhar.
Chega no último momento, quase não dá mais nada para fazer mais nada. De tão destruído as bases estão. Famílias e filhos. Mas ele diz, ele me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Sim, Satanás me perseguiu também, mas Deus me livrou deles. Todos me abandonaram, mas nós podemos dizer, mas o Senhor esteve ao meu lado. Demas me deixou, mas o Senhor não me deixou. Ninguém foi ao meu tribunal, mas o Senhor nunca me abandonou. Mas o Senhor sempre esteve ao meu lado. Verso 18. Fala assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todo sempre. Amém. Quis a história e a providência de Deus, vou encerrar aqui o sermão, que a Bíblia não registra, irmãos, como Paulo morreu. Nós podemos deduzir algumas coisas, como era, né, a história conta e como eram os registros disso. Paulo preso, naquele calabouço, naquela prisão, e aí há um julgamento e há uma data que corre para se fazer a execução. Daquela prisão, irmãos, as pessoas saíam ou mortas ou leprosas, diz a história. E leprosas, aleijadas. Chegou o grande dia, conta lá os historiadores que normalmente o carcereiro recebia o nome do prisioneiro que ia morrer naquele dia num couro, num pedaço de couro. Ele tinha que sair então do seu lugar e ir até a cela e chamar prisioneiro Paulo. Prisioneiro Paulo. E Paulo, ouvindo o seu nome, como certamente ouviu os de outros, enquanto ficou lá preso, sou aqui. Ele então é levado para um lugar e conta a história que normalmente os presos nessa condição, até porque os romanos eram civilizados, né? Não eram bárbaros, dava-se oportunidade para que eles dissessem uma última palavra. Nós não temos, irmãos, o que ele disse, mas nós sabemos o que ele viveu. E ele poderia ter dito a ele toda a glória. Toda a glória. Paulo mandou essa carta para Timóteo. E essa carta chegou para nós hoje, irmãos. Para esta igreja. Para este local. Para esses que amam a vinda de Cristo. E vou terminar aqui com uma dica de Paulo, ou um convite de Paulo, que não está aqui, está em Coríntios. E ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vivam o Evangelho, amem o culto, como Paulo almejava estar com a igreja, como Paulo almejava, né, poder pregar de novo. Nós, irmãos, a morte vai chegar para nós, para todos nós. Seja na vida de Cristo, se ele voltar amanhã ou daqui a pouco, seja por uma doença, seja por um acidente. É uma realidade, irmãos. Nós vamos ser colocados na balança. Às vezes dará tempo de fazermos um balanço como Paulo fez aqui. E avaliarmos, irmãos, que na nossa história, o que vale mesmo é honrar Jesus Cristo. Cultuá-lo, viver por Ele e para Ele, sobre todas as coisas. Nem sempre, irmãos, Deus vai, e quase nunca, Deus vai livrar você das masmorras da vida, sabia? Mas na sua masmorra, o Senhor está contigo. E com todos aqueles que estão em Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus os abençoe. Amém. Oremos e eu parto a palavra para o presbítero. Senhor nosso Deus, nós sabemos que vivemos histórias também difíceis na nossa época.
Enfrentamos dissabores, enfrentamos traições, enfrentamos frustrações na nossa vida, casamentos arruinados, relação de pais e filhos complicadíssimas, pessoas em dívidas impagáveis, sem esperança, pessoas que, quando nós criamos problemas, ó Deus, que temos vergonha de contar até para o nosso melhor amigo. Enfrentamos também, ó Pai, dificuldades dos relacionamentos. Não sabemos em quem confiar, em como reatar, em como pedir perdão, em como refazer laços, ó Deus. Que o Senhor vasculhe os corações aqui presentes. E o Senhor nos anime, pelo poder do Espírito Santo, pela obra de Cristo, que é um Deus que nunca nos abandona. Que nós possamos então, ó Pai, seguir essa toada e essa maravilha que é seguir o caminho. Dê a nós condições, Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso, de nos fazer preservar na fé. Dá a nós condições, ó Pai, de professar o nome de Cristo em qualquer circunstância, a amá-lo sobre todas as coisas e a confessar o seu nome para quem quer que seja. Nós te rogamos isso em nome de Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Amém.